Seja bem-vindo à nossa quinta aula do curso Guerra Academy Barber Online. E hoje a gente vai falar sobre os equipamentos utilizados na barbearia e as suas funções. É isso aí. Vamos lá. A gente vai começar falando agora sobre a máquina de corte, né? Que é nosso principal equipamento hoje na barbearia. Eu vou mostrar para você aí, aluno, que está me assistindo, os equipamentos que eu utilizo hoje aqui na minha barbearia, tá? No meu dia a dia, né? Mas não significa que você, aluno, precise usar os mesmos equipamentos, tá? Eu vou te dar uma noção de como funcionam os equipamentos, quais as características principais de cada um deles, quais as funções e uma noção de preço, valores, diferença de um para o outro que você vai encontrar e qualidade também, tá? A gente vai começar aqui primeiro pela máquina de corte. Hoje a gente tem vários tipos de máquinas de corte aí para você comprar, né? Máquina com fio, máquina sem fio, potências diferentes, tipos de pentes diferentes, né? Eu, por exemplo, eu utilizo aqui na minha barbearia essa máquina aqui, ó. Uso outras também, mas a que eu mais utilizo hoje é essa daqui. É uma Wall, né? Uma máquina Wall Magic Clip. É uma excelente máquina, tá? É uma máquina bem leve pra gente trabalhar o dia todo com ela aí, bem tranquilo, tá? Essa daqui, por exemplo, já faz 4 anos que eu tenho ela, nunca deu problema nenhum. Nunca falhou, nunca parou de funcionar. É uma excelente máquina, né? Quais as principais características dela? Primeiro que ela é uma máquina sem fio, né? Ela tem aqui atrás o conector de carga dela, né? Mas eu consigo utilizar ela sem o fio, ou seja, facilita bastante, principalmente em cortes de criança, né? Corte do cabelo de criança, porque a criança se mexe bastante e tal. Então é bem bacana de trabalhar com ela. O que vocês precisam saber? A máquina com fio, ela é tão boa quanto a máquina sem fio. Qual é a principal diferença delas? Além do fio, claro. A máquina sem fio, o motor dela aqui dentro, ele é giratório. A máquina sem fio. O motor dela é giratório. A máquina com fio, o motor dela é vibratório, ou seja, ela é conectada direto na energia. Com isso, a máquina se torna mais potente, né? Uma máquina mais forte, porque ela é conectada direto na energia. Porém, ela é uma máquina um pouco mais pesada para se trabalhar com ela. O peso dela é um pouquinho maior do que uma máquina sem fio, tá? Então, principal diferença além do fio é motor. A máquina sem fio, a máquina cordless, né? A gente fala que as máquinas sem fio são máquinas cordless, né? É um termo aí em inglês utilizado, né? Então, assim, além do fio, a máquina cordless, ela é motor giratório e a máquina com fio, motor vibratório, beleza? Toda máquina de corte para barbeiro, ela tem que ter alavanca, que é essa pecinha aqui do lado, ó. A alavanca, ela vai auxiliar a gente na mudança de tamanho do pente, né? Na mudança de altura do corte da máquina. Então não adianta você comprar aquelas máquinas home basic, né? Que a gente costuma comprar aí normalmente nessas grandes lojas. Para quê? Para utilizar em casa, para parar barba, alguma coisa assim, né? Mas pra gente que é barbeiro profissional, a gente tem que utilizar essas máquinas aqui que tem alavanca. Então toda máquina de barbeiro profissional, ela deve sim ter a alavanca de ajuste, tá bom? A máquina Magic Clip, que é esse modelo que eu estou utilizando, a gente usa a lâmina taper nela, né? O que seria a lâmina taper? Ela é lisa aqui embaixo, ó, tá vendo? Ela não tem, ela é uma lâmina lisa, tá? Vou deixar bem de lado aqui na câmera para que você consiga ver certinho, ó. Ela é uma lâmina lisa, então ela tira mais o comprimento do pelo
do que outros tipos de lâmina que eu vou te mostrar, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Por exemplo, essa máquina aqui, ó, é uma Super Taper Cordless, né? A maioria dos barbeiros antigos aí, os raízes que a gente fala, eles utilizam a Super Taper, que é, vamos dizer assim, a máquina de entrada da UOL, tá? O que difere a Super Taper da Magic Clip, né? A Super Taper ela é um pouquinho mais fraca, né? O motor um pouquinho mais fraco, mas é uma excelente máquina também. Tem a alavanca de ajuste normal, tá? Aqui da lâmina. O que muda nela? A principal diferença é a lâmina, ó. Tá vendo? A Super Taper ela tem essas ranhuras aqui, ó. Tá vendo? Essas ranhuras. Para que servem essas ranhuras? Ela tem menos atrito na pele, né? Então ela facilita mais o corte. Ela não deixa marcas no cabelo. Então para você que está aprendendo, está começando agora, de repente compensa muito você ter uma Super Taper, tá? Esse modelo da Super Taper aqui, ela é cordless também, ela é sem fio, né? Ela também tem aquele conector de carga aqui, tá? Mas ela é uma máquina cordless também que você pode estar comprando aí, utilizando ela, que vai facilitar muito a sua vida também, tá? Mas você encontra também a versão dela com fio, né? Todas as máquinas com fio, normalmente o custo dela, né, o preço delas costuma ser mais em conta do que as máquinas sem fio, tá? Porém, como eu já falei, a máquina sem fio ela facilita muito a nossa vida, tá? Vamos dar um exemplo. Temos essas duas máquinas, Magic Clip e Super Taper. A Magic Clip, vamos imaginar que ela seja uma Ferrari, digamos, né? Uma máquina mais forte, o corte dela é melhor. E aqui nós temos um Fusquinha, digamos, que é o que eu sempre falo para os meus alunos, é sempre essa comparação que eu utilizo, então, Ferrari e o Fusca. Ambas chegam no mesmo resultado, porém uma você chega mais rápido um pouquinho, a outra nem tanto, tá? Mas são duas excelentes máquinas. Hoje a UOL ela é disparada aí, a melhor empresa, né? A melhor máquina que existe aí no nosso setor de barbearia. Pode ver que elas têm a mesma carcaça, né? Elas têm a mesma anatomia, tá? Então você percebe que aqui embaixo ela tem essas ondinhas, que é onde você encaixa a sua mão, né? 4 dedos embaixo. Vocês vão aprendendo aí na aula de manuseio dos equipamentos, né? Então ela é uma máquina bem anatômica, ela é fácil de você empunhar ela, né? Empunhar ela, e é uma máquina excelente, tá? Então essa é a Super Taper e essa aqui Magic Clip e Super Taper, tá? A diferença principal delas é a lâmina, lâmina fade, que é essa lâmina que é lisa embaixo, vai facilitar bastante na hora do corte, na hora do fade principalmente, que vocês vão aprender logo mais. E essa aqui, lâmina taper, ela tem um respiro, né? Ela tem essas ranhuras aqui embaixo que deixa menos atrito aí com o couro cabeludo do seu cliente, tá? Mas excelentes máquinas, tá? Como eu falei, vocês encontram a versão delas com fio e sem fio, tá? Como eu falei, hoje no mercado da barbearia a gente encontra de tudo, né? Várias marcas, vários preços, valores, tipo, cores de máquina. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma máquina que é bastante procurada também, bastante vendida, que é da Babyliss, né? Ela é muito conhecida porque o motor dela, vocês vão ver aí na aula de manutenção dos equipamentos, que é uma máquina que o motor dela foi desenvolvido pela Ferrari, tá? Então vocês vão ver que na caixa dela, quando vocês compram, ela vem com o selo da Ferrari, tá? Então a parceria que a Babyliss fez com a Ferrari, e os engenheiros lá desenvolveram o motor dela. Uma máquina bastante silenciosa, tá? Uma máquina muito boa. A lâmina dela é igual da Super Taper, ó. Ela tem essas ranhuras aqui embaixo, tá? Ela é bem... Essa questão da lâmina é muito parecida com a Super Taper, tá? E é uma máquina excelente também, bastante potência, uma máquina rápida, uma máquina forte, tá? Uma excelente máquina. Eu não costumo usar tanto ela,
porque eu me adaptei bastante ao formato da Magic Clip, né? Como eu falei, que tem essa pegada mais anatômica. A Babyliss, que é essa Gold aqui, né? Essa dourada, ela já tem uma pegada mais cilíndrica, né? Pode ver que ela é redonda, ó. Tá vendo? Aqui atrás a gente tem o conector de carga dela e é uma máquina cordless também, é uma excelente máquina, tá? Que você pode estar utilizando. Questão de valores, hoje você vai pagar nessa máquina aqui na Babyliss, vai pagar aí cerca mais ou menos de uns R$1.100, R$1.200 pela internet, tá? É muito boa a máquina, excelente investimento, tá? A Magic Clip vocês vão estar pagando aí por volta mais ou menos de uns R$900. E a Super Taper, um pouquinho mais em conta, vocês vão pagar aí cerca aí de uns R$750, R$800, tá? Todas elas no formato cordless, né? No formato sem fio, tá? As máquinas com fio, como eu já falei, o preço dela é um pouquinho mais em conta e você encontra qualquer uma dessas máquinas no formato com fio também, tá? Porém, qual máquina eu devo comprar para eu fazer o curso, para eu aprender a cortar cabelo? Você precisa já começar com uma wall? Você precisa já começar com uma Babyliss? Não, você não precisa começar com uma máquina dessa. Hoje na internet você acha inúmeras marcas de equipamentos para barbearia, né? Então hoje tem a Kemei, que eu sempre oriento os meus alunos a comprar ela, que é uma excelente máquina também, porém é uma máquina chinesa, né? Uma máquina desenvolvida e fabricada na China. Então vale a pena comprar? Vale a pena comprar por questão de custo, porém a garantia dela fica mais difícil, né? Por se tratar de uma máquina chinesa, se vier dar algum problema na sua máquina, fica mais difícil de você encontrar peça, você trocar as peças dela, ou de repente você mandar para uma assistência técnica. Falando de wall e Babyliss, a gente já encontra reposição de peça no Brasil, né? Assistência técnica, eu mesmo já tive problema uma vez com uma máquina da wall, né? É muito raro dar problema nas máquinas da wall, mas eu tive um probleminha. E aí eu consegui mandar para assistência técnica, eles trocaram as peças que precisavam trocar e devolveram a máquina para mim novinha. Tá? Então, assim, se tratando de garantia, custo-benefício, compensa muito você ter uma máquina wall, beleza? Porém, tome cuidado se você for comprar pela internet. Veja bem o vendedor, reputação do vendedor, as opiniões de pessoas que já compraram essas máquinas, tá? Para ver se realmente compensa. Já tive alunos que comprou máquinas aí pela internet e a máquina vir com problemas, máquinas às vezes que são, vamos dizer assim, falsificadas, digamos, né? Pode acontecer também. Então ela vem com a regulagem dela errada. Vocês vão ver na máquina, na aula de regulagem de equipamentos, a gente precisa regular a lâmina da máquina. E essa máquina que meu aluno comprou, ela veio com defeito, então não dava regulagem à máquina. Então toma cuidado se você for comprar, dê preferência para as máquinas nacionais, tá? Fabricadas no Brasil. Como que eu sei quando a máquina é fabricada no Brasil, né? Ela vem com o selo do Inmetro, tá? Ela vem na parte de baixo dela aqui, você vai ver que ela tem o selinho do Inmetro, então quer dizer que ela foi fabricada no Brasil. Então, assim, a minha Magic Clip mesmo, as minhas máquinas, a maioria são todas fabricadas no Brasil, o que me traz uma garantia e uma tranquilidade maior em questão de durabilidade do equipamento, desempenho, tá? Então, vamos focar aí em dar preferência para as máquinas nacionais. Mas, como eu falei, em questão de valores, você pode sim estar optando aí pelas máquinas da Kemei. Tem outras marcas aí que você encontra na internet. O importante é que a máquina que você vai comprar tenha essa regulagem aqui, ó. Tem a regulagem da alavanca, beleza? Por que essa regulagem da alavanca, né, Daniel? Vamos lá.
Por quê? Porque quando a gente utiliza para fazer degradê, a gente utiliza essa abertura dela aqui, ó, tá vendo? Quando eu abaixo a alavanca, ela abre a lâmina. Quando eu fecho a alavanca, ela diminui aqui o espaço entre as lâminas, né? Com ela fechada, ela corta mais, ela vai tirar mais cabelo. Com ela aberta, ela vai tirar menos cabelo, tá? Então aqui essa diferença de uma lâmina com a outra equivale a mais ou menos aí a um pente meio. Então, por exemplo, eu tenho o pente aqui que eu deixei aqui no vídeo para mostrar para vocês, que ele é o pente 1,5, tá? Ele é o pente 1,5. Então quando eu coloco ele na minha máquina aqui, ó, com a alavanca fechada, quer dizer que eu tenho realmente a altura de 1,5 na minha máquina, certo? Quando eu abro essa alavanca, abri a alavanca, então quer dizer que eu tenho 1,5 do pente preto aqui, mais meio da alavanca, então quer dizer que eu tenho quase 2, quase número 2, quase uma altura de um pente número 2, né? Então por isso que a gente, que é barbeiro, a gente trabalha bastante com a alavanca da máquina, por isso que eu falo para você que você tem que comprar uma máquina aí com alavanca de ajuste, beleza? Outra característica legal das máquinas da Wall é esse pentezinho aqui, ó, tá vendo? Ele vem com esse pente, com jogo de pente, que tem essa trava de aço aqui, ó, o que traz pra gente uma segurança maior na hora do corte. Você que está começando a cortar cabelo agora, é natural que você leve mais tempo para cortar um cabelo, natural. Conforme vai passando o tempo, você vai pegando prática e esse tempo vai diminuindo. Por que traz mais segurança? Quando a máquina fica ligada muito tempo, como aqui a gente tem um atrito das duas lâminas de metal, é natural que essa lâmina aqui esquente um pouco. Ela vai esquentar um pouquinho porque é ferro com ferro, tá? Então, algumas máquinas elas vêm com pente que ele é todo de plástico. Então esse aquecimento da lâmina acaba sendo transferido para o plástico. E pode acontecer, tá? Dessa travinha que a gente tem aqui embaixo se soltar, né? Se soltar na hora do corte. E você acabar aí errando o seu corte ou acabar cometendo alguma falha aí. Então é bacana as máquinas da Wall, que ela vem com esse pentezinho aqui de metal clip, que a gente fala. Muito bom, tá? Você pode cortar tranquilo que ela encaixa perfeitamente. E o legal é que esses pentes da Wall, ele encaixa também nas máquinas da Babyliss, olha lá, tá? Ele encaixa perfeitamente, então você pode utilizar o mesmo pente tanto nas máquinas da Babyliss quanto nas máquinas da Wall, tá bom? E esses pentes, se acaso você comprar a máquina da Wall e não vir com esses pentes de metal clip, você encontra eles separado para comprar também, tá? É uma ideia, falando que você precisa comprar, que você precisa investir nisso agora, tá? Você precisa ter os equipamentos, ter todos os pentes, o jogo de pente certinho para você trabalhar, para você aprender a cortar cabelo, mas não significa que é uma obrigação, beleza? Na minha bancada eu utilizo essas máquinas, né? Máquinas de corte, Super Taper, Mesh Clip, Babyliss, né? Mas a minha preferida aqui, que eu acostumei muito bem com ela, é a Mesh Clip. Uma excelente máquina aí, tá? Excelente máquina. Máquina de acabamento, pessoal. Máquina de acabamento. Mesma regra. Tem as máquinas de acabamento com fio e sem fio. Porém, se tratando de máquina de acabamento, o motor delas será sempre giratório. Não existe máquina de acabamento até agora que seja com motor vibratório, né? Até pelo tamanho delas, tá bom? Eu utilizo na minha bancada essa máquina aqui, que é da Wall também, é uma Wall Detailer, tá? É uma excelente máquina, ela vem com essa lâmina em formato em T, tá vendo? Tem um formato em T, T-wide, né? Que eles falam. Uma excelente máquina muito boa, corte preciso, né? O acabamento fica justinho, fica bem feito, porém tem o fio, né? O que acaba dificultando um pouquinho se for um corte infantil, né? Por exemplo, mas é uma máquina que tira muito pelo mesmo. Ela tem o corte dela é bem justinho. Para você ter ideia, o 0
a altura zero de uma máquina de corte, a lâmina zero da máquina de acabamento equivale a 3 vezes mais baixo do que a lâmina de corte. Então ela tira mais, a máquina de acabamento ela tira mais, tá? Mas eu vou utilizar a máquina de acabamento para cortar cabelo? Não necessariamente, mas vocês vão ver nas aulas de cortes, quando é fazer, por exemplo, um degradê com pente zero, eu gosto de fazer a limpeza com a máquina de acabamento, porque ela vai limpar mais, ela vai deixar mais limpo, vai dar um efeito maior no tom do cabelo, mas vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, tá? Então aqui a gente tem a Wall Detailer, selo do Inmetro também, tá? Tem aqui embaixo, não dá pra vocês verem aí, mas selo do Inmetro também é uma excelente máquina, né? Vamos dizer que essa seja a Ferrari das máquinas de acabamento, tá? Mesmo esquema, garantia, durabilidade, uma excelente máquina. Vocês vão pagar aí hoje por volta de uns R$700 mais ou menos na internet, tá? Tomem cuidado aí também na questão aí das máquinas importadas, tá? Não veja a reputação, voltando a falar, veja a reputação do vendedor, veja se pessoas já compraram, veja se vale a pena, para você não comprar aí máquina que venha dar problema para você lá na frente. E agora a Wall lançou também a versão dessa máquina sem fio, né? A cordless dela é o mesmo modelo, cromado, lâmina teu-wide, porém ela é sem fio. O valor também é um pouquinho mais alto. Eu ainda não tenho, mas é uma excelente máquina, tá? Outra máquina também que eu tenho na minha bancada que eu uso bastante é essa daqui, ó. Essa é uma máquina da Kemei, que foi o que eu falei para vocês, que é uma máquina chinesa, né, toda em alumínio. A lâmina dela também é teu-wide, tá? Ela tem esse formato em T, né? É uma excelente máquina, custo-benefício muito bom. Essa máquina, para vocês terem ideia, eu paguei nela R$160 e é a máquina que eu mais uso, né? Eu mais utilizo ela porque ela tem o mesmo corte da Wall, né? Ela tem o mesmo formato de lâmina, ó. Essa é da Wall e essa aqui é da Kemei. É o mesmo formato, o mesmo tamanho de lâmina, porém essa é com fio e essa é sem fio. Essa é o Wall e essa aqui é Kemei, tá? É uma excelente máquina essa daqui. Porém, se vier a dar algum problema, eu não tenho garantia, eu não tenho assistência técnica dela, mas é uma máquina muito boa, assim, um custo-benefício muito bom, né? Eu comprei para testar, porque meus alunos sempre perguntavam dela para ver se era boa ou não, e aí eu comprei e acabei gostando, tá? Então é uma máquina que eu já uso ela já tem um tempo e nunca deu problema, nunca falhou, tá? Lógico que fazendo as manutenções e limpeza certinho, vocês vão ver na próxima aula como que é feito, tá bom? Então, ó, máquina de acabamento sem fio, tá? É uma máquina chinesa muito boa, custo-benefício muito bom. Essa aqui é a Kemei 70 anos, edição de aniversário, tá? Então é muito boa, tá? Aqui atrás a gente vê, ó, Made in China, né? Fabricado na China. Então é muito boa a máquina, eu uso ela e me ajuda bastante. E tenho também essa daqui que é da Babyliss, ó. Ela é o mesmo formato da de corte, redonda, cilíndrica, né? Ela aqui é a Rosé. Ela também era para estar nesse mesmo tom dessa plaquinha aqui, porém com o uso ela foi desbotando. Mas é uma máquina muito boa também. Deixa eu tirar essa capinha dela aqui. Ó, a lâmina dela também é em formato mais largo, né? Não chega a ser um formato em T, mas é um formato mais largo. O que diferencia essa máquina das máquinas da Kemei ou da Wall, né? O corte dessa máquina Babyliss ele não é tão preciso igual o da Kemei e o da Wall, que tem essas lâminas teu-wide, tá? Mas é uma excelente máquina também, tá? Motor também desenvolvido pela Ferrari, né? Porém eu não utilizo muito ela, como eu falei, por ela não ser tão precisa na hora do corte. Mas é muito boa a máquina, muito boa, vale a pena ter também. Valor de mercado hoje vocês vão pagar em média aí uns R$800 uma máquina dessa daqui, tá bom? Como eu sempre falo para os meus alunos aqui no curso presencial,
É bacana a gente ter sim uma máquina top na nossa bancada, né? Uma máquina que não venha dar problema, né? Que não te deixe na mão, e é legal você ter uma a mais. Quem tem duas tem uma, e quem tem uma só não tem nenhuma, porque se vier dar algum problema, você acaba ficando na mão. Então é legal você ter duas máquinas. Não precisa ser as duas máquinas top, e não precisa ser duas máquinas também das mais inferiores, aí vai do bolso de cada um, mas é interessante sim você ter pelo menos duas máquinas de corte e duas máquinas de acabamento. São as principais máquinas que a gente utiliza aí hoje no nosso dia a dia, tá? Então já vimos aqui máquina de corte, vimos máquina de acabamento. Máquina de acabamento, pessoal, não tem alavanca, tá? Tem uma máquina da Wall que é a Detailer Cordless, é uma máquina pretinha. Ela tem uma alavanquinha bem pequenininha do lado, mas assim, não muda muita coisa, tá? Não muda muita coisa na hora do corte, né? Ela muda ali milimetricamente, pouca coisa mesmo, tá? E é uma máquina muito boa também. Eu já tive uma dela e acabei repassando ela aí para um aluno meu, tá? Mas assim, tanto na máquina de corte quanto de acabamento, você pode sim optar por essas mais em contas no início agora. O investimento é um pouquinho alto, você está começando o curso, você vai ter que comprar todos os equipamentos. Compra as mais em contas, que vai atender o curso, que vai te ajudar a cortar, aprender a cortar, e com o tempo você vai substituindo. Você vai trocando, você vai pegando máquinas melhores, né? Você vai conhecendo, você vai tendo mais contato com essas máquinas e vai pegando mais confiança. E aí você vai pegando máquinas melhores, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a máquina shaver, que é essa máquina aqui, ó, muito bonita por sinal, tá? Essa máquina aqui é uma máquina da Babyliss, tá? Deixa eu tirar a tampinha dela aqui, ó. Ela tem essa telinha aqui na ponta, tá? Para que serve essa máquina, pessoal? A shaver, hoje, a gente utiliza muito ela em substituição da navalha. Existem alguns clientes que gostam do corte navalhado, né? Pessoal que gosta que fique bem lisinho a parte de baixo aqui do cabelo. E tem o pessoal também que gosta de raspar toda a cabeça, né? Tem o pessoal que tem a pele do rosto mais flácida um pouquinho, que quer fazer aí a barba e tem a pele mais flácida. Então o risco de você cortar esse cliente com a navalha é bem grande. E criança também. Então a gente acaba utilizando a shaver, tá? Para vocês terem ideia, eu já ganhei cliente por utilizar essa máquina, porque o cliente estava tão acostumado a usar a lâmina, a navalha, o navalhete, né, que a gente fala, que quando eu passei essa daqui, ele acabou gostando mais ainda, porque ela tira mais que a lâmina do navalhete, ela tira mais, tá? Porque a lâmina do navalhete, ela tira só no sentido de nascimento do fio do cabelo ou da barba. Já a máquina shaver, ela acaba tirando mais, porque a gente tira contra o nascimento, então deixa bem lisinho mesmo. É uma excelente máquina, um excelente investimento. Também, esse tipo de máquina shaver a gente só encontra sem fio mesmo, não existe máquina shaver com fio, tá? Essa, como eu falei, ela é da Babyliss, está escrito aqui embaixo, ó. Mas você encontra para comprar também outras marcas de shaver, tá? De máquinas shaver mais em conta. Uma dessa daqui hoje vocês vão pagar na base, a gente está em 2021, vocês vão pagar na base aí de uns R$700, mais ou menos, uma máquina dessa. É necessário você ter uma máquina dessa já na sua bancada? Não é necessário. Deixa para investir numa máquina dessa, numa shaver, depois que você tiver com pelo menos duas máquinas de corte e duas máquinas de acabamento. São as principais máquinas aí que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Mas é uma excelente máquina sim para você ter. Vocês vão ver nas aulas de corte daqui a um tempo que eu vou utilizar ela, e vocês vão ver ela em ação. Mas é uma excelente máquina, uma máquina muito boa que vale a pena você ter na sua bancada também, tá? Outra máquina legal também para você ter na sua bancada futuramente é o massageador, tá? É esse cara aqui, ó. Massageador ele tem essa pegada bem old school,
bem vintage mesmo, né? Para que serve ele? Literalmente para massagear, né? Na hora da barba. Esse que você não vai utilizar na hora de cortar o cabelo do cliente, você vai utilizar na hora da barba. Então o cliente está lá deitado na sua cadeira fazendo barba, aquela barba terapia, aquele tratamento relaxante, olho vendado, tranquilão, e você vai utilizar essa máquina aqui, esse massageador, para estar massageando os ombros do seu cliente, massageando também aí o rosto, né? Como que a gente massageia? Os ombros, a gente pode utilizar essa parte direto no nosso cliente, no ombro do nosso cliente, né? Ele vai estar massageando. Já o rosto do nosso cliente, a gente utiliza as pontas do dedo, ó. Eu vou ligar ela aqui para vocês verem, ó. Então aqui ela tá ligada, ó. Você pode ver que a ponta do meu dedo ele vibra, ó. Tá vendo? Olha lá. Então com as pontas do meu dedo eu venho massageando a pele do meu cliente, né? Além de trazer aí a sensação relaxante da massagem do nosso cliente, alguns tipos de pele são muito sensíveis, né? E acaba ali ficando vermelho o pescoço do cliente, a nuca às vezes do cliente fica vermelho. Então com as pontas do dedo massageando essa região avermelhada, ele vai ajudar a reativar a circulação sanguínea do nosso cliente, né? Essa massagem. Então aquela vermelhidão acaba se espalhando, acaba saindo. Esse massageador, ele é da marca Oster, é o mais clássico que tem, né? O que a gente mais vê nas grandes barbearias, né? Mas tem também o da Babyliss, que foi lançado há pouco tempo, tá? Que é esse aqui da foto aqui no canto, aqui, ó, que é o sem fio, tá? Eu ainda não tenho ele porque eu gosto bastante desse daqui, tá? Mas é bacana também porque daí não tem aquela questão do fio ficar esbarrando no cliente, incomodando o cliente, então é bacana também, tá? Mas por enquanto eu tenho esse equipamento aqui que é muito bom, tá? Hoje você vai pagar na faixa esse equipamento aqui de uns R$1.100 mais ou menos. É obrigatório ter um desse na sua bancada? Não é obrigatório de início e nem depois, tá? Não é obrigatório você ter, mas assim, quanto mais você investir em equipamento, em conforto para o seu cliente, mais a chance de você fidelizar o seu cliente, tá? Bacana sim você ter um desse na sua bancada, dar um charme na sua bancada, e o cliente vai gostar bastante também desse tratamento, tá? Eu tenho vários clientes que eles vêm para fazer a barba e fazem questão que eu utilize esse equipamento neles, tá? Porque realmente é muito relaxante. Vocês vão ver na hora de barba como que eu utilizo ele, tá? Então assim, mas essa máquina aqui é a mesma coisa da Shaver, tá? Essas duas aqui, deixa para comprar depois que vocês já tiverem duas máquinas de corte e duas de acabamento, tá? Não se preocupe em investir nesse equipamento já, tá bom? Mas é excelente, tanto esse da Oster quanto o da Babyliss, é muito bom, tá? Ambos são muito bons, tá bom? Então agora nós falamos das máquinas, agora eu vou falar um pouquinho de tesoura, tá? As tesouras que a gente costuma utilizar aí no nosso dia a dia. São 3 tipos de tesoura: fio laser, desbastadeira e a fio navalha. Essas são os 3 principais tipos de tesoura que a gente utiliza hoje na barbearia. Lógico, no mercado, assim como das máquinas, as tesouras também tem vários tipos de tesouras. Tem tesouras simétricas, assimétricas, tesouras curvadas, enfim, uma infinidade de tesouras. Mas as principais, as que vocês precisam ter aí para aprender a cortar e para utilizar no dia a dia, são essas 3: fio laser, desbastadeira e a fio navalha, tá? Vamos lá, vamos começar aqui pela fio laser. Essa é uma tesoura fio laser, tá? Essa aí que eu utilizo na minha bancada. Qual a principal característica da tesoura de barbeiro? Ela precisa ter esse descanso, tá? O dedo mínimo, tá? Que vocês vão aprender na aula de manuseio dos equipamentos, é a próxima aula. Como utilizar ela da forma correta, né? Mas características básicas aí da tesoura fio laser uma das lâminas dela é lisa,
tá? Uma das lâminas dela é lisa e a outra ela tem um serrilhado. Esse serrilhado que ela tem serve para agarrar o cabelo na hora do corte. Então, com a tesoura fio laser, vamos imaginar que os meus dedos sejam o fio do cabelo. Com a tesoura fio laser, quando eu vou cortar esse cabelo, aquele serrilhado que eu falei para vocês, que tem uma das lâminas, ele serve para segurar o cabelo. Então, quando eu faço o corte do fio, ele vai ficar um corte reto, um corte certinho. Então, eu utilizo na minha bancada a tesoura fio laser para cortar, porque ela vai fazer um corte reto, um corte perfeitinho, tá? Então, é a que eu mais uso, é a tesoura fio laser, tá? Então, a tesoura fio laser, um lado dela é fio navalha, que a gente fala, é fio liso, né? Lisinho, e o outro lado ele tem o serrilhado. E aí a gente tem aqui a tesoura fio navalha, tá? Que é bem parecida com a fio laser, né? Essa é a fio laser que eu acabei de mostrar para vocês, e essa aqui é a fio navalha, tá? Qual que é a diferença? A diferença ela tem também aqui o descanso o dedo mínimo, tá? Mas a diferença é que a lâmina dela, os dois lados da lâmina é liso, os dois lados é lisinho, tá? Para que a gente utiliza essa tesoura, tá? Essa tesoura a gente utiliza para texturizar o cabelo, para desfiar o cabelo, para dar mais movimento no cabelo, né? Dá para cortar, tirar comprimento com ela também? Dá para cortar com ela também. No entanto, diferente da tesoura fio laser que agarra o cabelo para fazer um corte reto, ela, por ser os dois lados liso, os dois lados fio navalha, quando você vai fechando ela para fazer o corte, imagina que meu dedo aqui são os fios do cabelo. Quando você vai fechando, por ela ser lisa, ela vai empurrando esse cabelo, tá? Então você vai fechando, ela vai empurrando o cabelo. Então ela vai fazer um corte irregular, tá? Vai ser um corte irregular. Ela não vai fazer um corte retinho igual a tesoura fio laser. Eu uso mais ela para texturizar o cabelo, para dar movimento, para deixar um corte mais com movimento, um corte mais leve, tá? Vocês vão ver isso também na aula de corte, tá? Vocês vão ver isso, vocês vão ver essa tesoura em ação nas aulas de corte, tá bom? E a tesoura dentada, que é a tesoura desbastadeira. O formato é o mesmo, dedo descanso com o dedo mínimo aqui, mesmo esqueminha, tá? Porém, essa tesoura, como vocês podem ver aqui nitidamente, né? Ela, um lado é liso e o outro lado ela tem esses dentes, tá? Para que vai servir esses dentes? A gente vai trabalhar bastante com essa tesoura para desbastar o cabelo do cliente, tirar volume do cabelo, conectar esse cabelo, trabalhar também com cores, né? Por que com cores? Quando a gente faz o gradê com a máquina, a gente faz o fade com a máquina, alguns pontos do cabelo precisa você trabalhar com ela também, tá? Então vocês vão ver ela em ação aí também nas aulas de corte, tá? Uma diferença legal é assim, ó, essa tesoura desbastadeira, por exemplo, que é a que eu uso, né? A gente utiliza ela dessa forma, os dentes é na parte de cima, ó, tá? Então a tesoura ela funciona dessa forma. Vocês vão ver na aula de manuseio dos equipamentos que essa lâmina de baixo ela é fixa, ou seja, ela não pode se movimentar. E quem faz o corte do cabelo é sempre a lâmina de cima, ó. Tá vendo? A de baixo é fixa e a de cima que faz o corte. É legal você procurar por uma tesoura que os dentes sejam na parte de cima também, igual essa daqui, ó. Por quê? Porque essa daqui vai servir para segurar o fio do cabelo e quem vai fazer o corte vai ser essa parte de cima aqui, ó. Tá, mas o que muda? Quando a lâmina com os dentes é na parte de cima, a chance desse cabelo ficar marcado é bem menor do que se ela fosse na parte de baixo, tá? Se ela fosse na parte de baixo, quem faria o corte seria a lâmina lisa, tá vendo? Então a chance desse cabelo ficar marcado é um pouquinho maior, tá? Então é legal você optar aí na hora de comprar a sua tesoura desbastadeira que os dentes sejam na parte de cima. Isso você encontra facilmente também na internet e o valor vai ser basicamente o mesmo, tá? Falando de valores, uma tesoura desbastadeira hoje você encontra ela desde
R$50, qualquer tipo de tesoura, tá? Tanto a laser, a navalha ou a desbastadeira, você vai encontrar aí desde R$50 até R$2.000, tá? Tudo isso vai da marca e da qualidade, tá? Mas você encontra na internet aí para comprar os kits. São kits de tesouras para barbeiro, né? Que normalmente vai vir as três, vem as três tesouras num kit só, e vocês vão pagar aí na faixa aí de uns R$220 mais ou menos, e atende tranquilamente aí o curso, tá? E você também consegue começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro com elas, tá? Então não precisa você comprar as mais top de início, tá? Essa tesoura mesmo aqui eu comprei esses tempo atrás e eu paguei aí na faixa de R$200 cada uma, então quer dizer que já é uma tesoura um pouquinho melhor. Mas, como eu falei, compra essa do kit que já vai atender tranquilamente, tá bom? Marcas, tem várias marcas de tesouras, tá? Paquistanesa, tem da Rai, tem da Mebabo, que é essa daqui, ó. Não tô ganhando nada com isso, mas essa aqui é da Mebabo, tesoura muito boa, tá? Leve, uma tesourinha muito boa, tem um fio muito bom para cortar, bacana demais. Tá? E tem tesouras mais caras, como a Jaguar, uma tesoura Jaguar, hoje você vai pagar na faixa de uns R$500 mais ou menos, tá? Mas o importante é você ter em mente que você precisa dessas três tesouras: fio laser, fio navalha e fio desbastadeira. Essas três que nós vamos utilizar aí no curso de barbeiro profissional, tá? Então tenha em mente essas três tesouras. Show de bola? Agora vamos falar do navalhete. É esse cara aqui, ó, navalhete. Não é navalha, tá, pessoal? Navalha era utilizado antigamente, que era a lâmina fixa aqui, a ponta que era fixa. É como se fosse, na realidade, aí uma faca mesmo, né? Antigamente era utilizado. Então era utilizada a mesma lâmina aí para todos os clientes. Era só feita uma limpeza ali e utilizada a mesma lâmina para todos os clientes. O navalhete não, o navalhete a gente troca ele. Vocês viram lá na aula de biossegurança que a gente tem a possibilidade, né, de trocar a lâmina. A gente abre ele aqui, ó, e põe uma lâmina nova, correto? De preferência, você que é aluno, você que vai comprar os seus equipamentos, para esse tipo de navalhete que tem esses dois pontinhos aqui, ó, tá vendo? Ela tem esses dois pontinhos. Por quê? Porque a lâmina de corte, ela já vem com o encaixe perfeito aqui para esses dois pontinhos. Então você não vai ter que se preocupar na regulagem dessa lâmina, tá? E evita assim o risco de você se machucar, você se cortar. Então é legal você comprar um navalhete que tenha esses dois pontinhos aqui, tá bom? Você põe ele, encaixa a parte de cima e trava aqui em cima. Essa pecinha aqui, ela serve para travar, certo? Então é um estilo, é um tipo de navalhete muito bom para você estar utilizando. Mesmo esquema, acha na internet também para comprar, acha aí nas perfumarias, lojas de cosméticos, de vários valores, desde R$10 você acha até 200, 300, 500 reais, tá bom? Mais pro curso, assim, você pode comprar aí essa que é na faixa de uns R$20, tranquilo. Importante que ela seja de inox, tá, pessoal? Hoje você vai encontrar navalhetes assim, que essa parte aqui, ó, essa parte na verdade é o contrapeso, ó. A gente segura o navalhete dessa forma. Vocês vão aprender na aula de manuseio dos equipamentos. Então essa parte aqui, ela é o contrapeso, para você tirar o peso da ponta do navalhete, para não correr o risco de cortar o seu cliente, tá? Então aqui é o contrapeso, tá? Como eu falei, tem alguns navalhetes que eles são de madeira, só que a madeira, o que acontece? Com o tempo ela vai juntando fungo, ela vai embolorando, vai escurecendo, vai ficar um negócio meio anti-higiênico, digamos. Já a de inox, como essa daqui, você consegue limpar ela com álcool, desinfetar tranquilamente, tá? É um navalhete muito bom. Esse aqui que eu uso é da Rai, ó. É um navalhete paquistanês, tem também tesouras dessa marca, muito bom,
muito bom. Esse que eu paguei, se eu não me engano, R$100, se eu não me engano, tá? Mas você também não precisa ser desse, como eu falei, sendo de inox e tendo esses dois pontinhos aqui para auxiliar vocês na hora de encaixar a lâmina, né? Esses dois pontinhos aqui já tá ótimo, tá bom? Vocês vão pagar aí na faixa de uns R$20 na internet, beleza? Falando agora um pouquinho dos demais utensílios aí que a gente usa na nossa bancada. Pente reto, tá? Eu utilizo esse pente aqui, ó. Pente esse que é de carbono, então eu posso usar ele com o secador de cabelo, tranquilo, que ele não vai ter o perigo de derreter, entortar, quebrar, tá? É um pente muito bom, tá? Básico, não tem nada demais. Pente reto você vai utilizar muito, tem a parte mais larga dele aqui, ó, a parte mais fininha, né, pra gente pegar alguns detalhes do cabelo do nosso cliente. Aqui, ó, na ponta dele não é uma falha, tá, pessoal? Não é falha. Esse dente ele não foi quebrado. Ele tem esse dentezinho menor aqui para auxiliar na hora de fazer divisão no corte, divisão no cabelo, tá? Vocês vão ver também na aula de corte como que funciona e como a gente utiliza essa ponta dele aqui, ó, que tem essa falhinha aqui, tá vendo? Não é quebrado, ele é propositalmente desse tamanho. E o legal desse pente aqui também é que ele tem esses furinhos, ó, tá vendo? Ele tem furinho desse lado e tem furo desse lado. Pra quê? Pra auxiliar a gente a medir o cabelo de um lado pro outro. Por exemplo, você vai fazer um corte só na tesoura. Vocês vão aprender também durante o curso, né? Então eu utilizo esses pontinhos para medir o tamanho do cabelo desse lado para eu deixar do mesmo tamanho do outro lado. Então eu conto esses furinhos. Um lado tá com 4 furinhos. Então quer dizer que o outro lado tem que deixar com 4 furinhos de comprimento também, tá? Então um pente muito bom, esse pente que é da Umi, né? Que a Inex vocês vão pagar aí na faixa aí de uns 15, 20 reais. Carbono, como eu falei, se precisar usar como secador de cabelo, eu posso utilizar, que ele não vai derreter, ele não vai entortar, não vai quebrar, muito bom, tá? Vale a pena você ter um desses, tá? Mas normalmente as máquinas, se você comprar uma máquina da UOL, por exemplo, ela vem também com o pente, ela vem com o pente da UOL, porém esse pente não é de carbono, então se você usar o secador de cabelo com ele, você pode danificar seu pente, tá bom? Falando aqui, ó, pessoal, deixa eu pegar aqui do lado, secador de cabelo, tá? Eu tinha esquecido de falar com ele na hora das máquinas, mas o secador de cabelo, é importante você ter um secador de cabelo na sua bancada, para você finalizar o cabelo do seu cliente, tá? Secador de cabelo tem várias marcas, vários preços, tá? Tem os que são mais silenciosos, tem uns que nem tanto, tá? Mas o importante é você prestar atenção na potência dele, tá? Que seja um secador aí pelo menos de 1800 watts, tá? Porque ele esquenta mais, ele vai secar esse cabelo do seu cliente um pouquinho mais rápido. O secador de cabelo, querendo ou não, é uma coisa que acaba incomodando pelo ruído, pelo barulho e tal. Então é legal que você seque o cabelo do seu cliente o quanto mais rápido. Para isso é legal você ter um secador potente, um secador bom. Para salão de beleza, para barbearia, é legal que seja pelo menos 1800 watts, tá? Esse secador é o que eu utilizo na minha bancada, ele é da Taif, secador muito bom, sabe? Essa marca é o segundo que eu tenho já, ele é muito bom, ele dura bastante mesmo, tá? Você vai pagar na faixa e hoje uns 350 reais num secador desse aqui, mas você acha secador mais em conta com a mesma potência, tá? Tudo vai depender da marca, tá? Você acha, por exemplo, um equipamento desse, um secador desse de 1800 watts por até 150 reais você acha também, tá bom? É necessário você ter já de imediato o curso? Não é que seja obrigatório, mas é legal você ter um secador de cabelo para você poder finalizar o cabelo do seu cliente. Por que a gente tem que finalizar o cabelo do nosso cliente? Para ver se ele ficou certinho, ficou do gosto do cliente, para não ter risco do cliente chegar na casa dele, secar o cabelo dele e pentear e, por exemplo, aparecer alguma ponta, alguma sobra de cabelo. Então é legal sim que você tenha, para que você já finalize o cabelo do seu cliente na sua cadeira, não correr o risco dele chegar na casa dele
e aparecer alguma falha lá, tá bom? Então o secador de cabelo pelo menos 1.800 watts, tá? Você vai encontrar também de 2.000 watts, 2.200 watts, aí vai do seu bolso, do que você pretende gastar, tá bom? Você pretende gastar não, do que você pretende investir, tá? Além desses equipamentos que eu já falei aqui, máquina de corte, máquina de acabamento, shaver, tesoura, massageador, tesouras, aí tem os borrifadores, tá? Esse aqui é o meu, que eu utilizo na minha bancada, ele é semiautomático, então ele não é aquele borrifador de água que vai lambuzar seu cliente, que vai molhar muito o seu cliente, tá bom? Ele é um excelente borrifador de água. Vai precisar de um borrifador de álcool também, tá? Borrifador de álcool, que é esse cara aqui, ó, muito bom. Eu deixo na minha bancada também um pentinho de madeira, tá? Pra gente fazer na hora da barba. Um espanador, tá? Espanadorzinho, esse aqui é de cerdas de cavalo, pelo de crina de cavalo, então ele é muito macio, ele não incomoda na hora de passar no cliente. E uma escovinha dessa forma aqui, ó, pessoal. Uma escovinha, tá? Pra gente utilizar na hora de fazer o degradê. Tá? Uma excelente escovinha também. Você pode inclusive estar utilizando, em vez dessa escovinha, você pode utilizar a escovinha de unha, que você acha também aí nas lojas de cosméticos, na loja de perfumaria aí na sua cidade, tá bom? E você encontra pela internet também. Uma escovinha dessa que você vai pagar em média uns R$25, mais ou menos, tá bom? Então esses são os equipamentos que eu utilizo na minha bancada, tá bom? A próxima aula nós vamos aprender a fazer a manutenção desses equipamentos, limpar, manter, como a gente faz para cuidar desses equipamentos, tanto das máquinas quanto das tesouras, beleza? Revisa essa aula antes de você comprar seus equipamentos, tá? Se você tiver alguma dúvida, me chama lá que a gente conversa, eu te oriento, para você não comprar equipamento errado ou comprar um equipamento que você possa acabar não utilizando, beleza? Até a próxima aula então, com Deus e até mais. Tchau, tchau.